Bom, eu vou dar mais um exemplo aqui de como usar a função, e o principal objetivo dessa videoaula é falar sobre parâmetros por referência ou parâmetros por valor. Então tá, vamos criar lá rapidão o básico. Bom, vamos criar uma função agora, que a função vai fazer o quê? Se ela receber um número negativo, ela vai mudar esse número para um número positivo. E se ela receber um número positivo, ela só vai manter esse número. Tá ok? Então vamos lá, vou criar aqui só int número, certo? E vamos criar a função. A função me retorna o que? Me retorna o inteiro. Como vai chamar? Remover negativo. O que ela recebe como parâmetro? Um int número, certo? Por que ela recebe o número? Porque eu tenho que passar um número para ela que eu não sei se está positivo ou negativo, e ela me retornar ele como positivo, certo? Que ela me retorna o inteiro. Beleza, então. O que esse código tem que fazer? Ele tem que fazer basicamente o que? If número for menor que 0, return número multiplicado por menos 1. Se não, returne número. Se ele não for menor que 0, ele não entra no if e retorna o número positivo normal. Beleza. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso. Vamos colocar que o número aqui recebe 50, por exemplo. Vamos dar um printf nele. E fazer número recebe remover negativo de número. O que eu fiz aqui? Eu declarei uma variável do tipo inteira chamado número com valor de 50. Depois eu chamei uma função remover negativo, que está aqui em cima. Ela espera como parâmetro um inteiro. E assim, quando ela receber esse parâmetro, ela vai fazer o que? Se o número for menor que 0, ele arranca o negativo dele. Se não, ele só retorna o número normal, certo? Porque eu fiz o número receber o remover negativo do número. Se eu não faço isso, o que acontece? Quando eu chamo uma função e passo um parâmetro dessa forma, eu estou falando o que? Eu estou passando um parâmetro por valor, ou seja, ele vai pegar uma cópia do valor desse número e jogar aqui em cima. Ou seja, tudo que eu mudar aqui nesse número, no número dessa função, não vai refletir no número aqui do main. Por quê? Eu passei ele como valor. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com esse número que não vai atingir esse daqui. Entendeu? Por isso que eu tenho que fazer o número receber o retorno dessa função. O retorno sim vai me retornar um outro valor, que daí eu pego esse valor e jogo nessa variável. Por isso que ela muda, certo? Vamos testar, executar. Ah lá, ó, 50, beleza. Dá um barra N aqui. Vamos fazer o seguinte então, vamos colocar ao invés de 50, vamos colocar os 150. Ele tem que retornar 150. A função está funcionando, ele está removendo negativo, beleza. Só que se eu quiser fazer o seguinte, se eu quiser, ao invés de
ter que atribuir o valor novamente ao número, eu quero que essa função já muda direto o valor dele aqui, se ele for negativo. Então, nós vamos fazer o quê? Se ele vai mudar direto, eu não preciso retornar nada. Concorda? Porque se o objetivo é somente mudar esse daqui, eu não preciso retornar. Então eu faço o quê? Ao invés de retornar um inteiro, eu falo para ele retornar void. Void não é nada, ele não precisa retornar, certo? Então, como ele não retorna nada, eu arranco essa atribuição daqui. Primeiro passo, eu só arranquei o retorno. Não mudei nada do valor. Beleza? Daí, a gente vai ter que fazer o seguinte. Ao invés de eu passar um valor aqui, eu vou ter que passar um endereço de memória. Como eu faço isso? Da mesma forma que eu faço com o scanf, eu coloco o e-comercial aqui. Então eu estou falando que não pega o número, o valor da variável número, e sim o endereço dela, utilizando o e-comercial. Não se preocupa em entender esse negócio de e-comercial e tal, a gente vai ver mais pra frente com ponteiro. Bom, então eu só coloco o e-comercial aqui. Só isso basta? Não. Eu tenho que falar aqui em cima que esse número não é mais um valor de inteiro, e sim um ponteiro de inteiro. Então eu coloco o asterisco, certo? Da mesma forma do if, aqui eu não preciso retornar, eu só faço o quê? O valor de número recebe o valor de número vezes menos 1. Certo? A única coisa que eu tive que mudar, quando for o endereço, eu tenho que usar o asterisco. O asterisco fala assim, pega o conteúdo desse endereço. Basicamente isso. Olha lá. Da mesma forma deu certo, porque aqui eu passei o endereço do número e aqui eu esperei um endereço de um inteiro, certo? Então, isso aqui é parâmetro por referência, porque quando eu mudar o valor desse número aqui nessa função, ele vai refletir direto nesse número de baixo, entendeu? No por parâmetro ele não reflete. O que eu mudar nessa função aqui em cima não passa para a função de baixo.